Seja bem-vindo a mais uma aula da BT Eletrônica. Nessa aula você verá o que é ESR, a resistência equivalente em série, e o que é ESL, a reatância equivalente em série. ESR e ESL em bobinas, ESR e ESL em capacitores. Como esses fatores afetam um circuito e como é testado a ESR. Essa aula não é um tratado sobre ESR ou ESL. Não é para engenheiros, mas para nós, técnicos ou robistas, que consertamos o que já existe. No caso de computadores, a ESR pode provocar travamentos e até impedir a inicialização. Em equipamentos de áudio, ela pode atenuar algumas frequências e mudar o som. Resumindo, a ESR e a ESL provocam aquecimento do componente, podendo deixá-lo inoperante e comprometer todo o circuito. Quando fui escrever essa aula, encontrei nomes diferentes para o mesmo efeito. ESR, resistência equivalente em série ou resistência parasita, ou então, para a ESL, os termos mais comuns são reatância ou impedância, depende do autor. Essa é uma característica que existe em todos os tipos de componentes, indutores, trafos, capacitores em formatos de bobinas, em diodos e transistores. Existe capacitância nas junções PN, PNP e NPN. Também tem em pilhas e baterias, sejam de celular ou de carros, e em motores e geradores elétricos, pois tem bobinas nesses motores e geradores. Claro que durante o processo de fabricação, é feito o possível para diminuir esse efeito, mas não é possível eliminá-lo. Vamos ver o caso de uma bobina. Na teoria, fio não tem resistência interna, portanto uma bobina também não tem. Chamamos isso de bobina ideal. Na tela, temos a imagem de uma bobina ideal e de um capacitor ideal, como estamos acostumados a ver em circuitos eletroeletrônicos e em datasheet. Mas na prática, as bobinas são feitas de fios e esses fios têm uma resistência à passagem de elétrons. Em corrente contínua, se chama resistência, e em corrente alternada, essa resistência é chamada de impedância ou reatância indutiva. Suponha que a resistência do fio esmaltado usado num trafo seja pequena, apenas 10 ohms por quilômetro. Ao enrolar o fio em formato de bobina, podemos usar, digamos, 500 metros. Meio quilômetro desse fio. Usando a corrente contínua de um multímetro, mediremos 5 ohms de resistência entre os terminais. Mas ao aplicar uma corrente alternada nessa bobina, dependendo da frequência e temperatura de trabalho, essa resistência de 5 ohms será multiplicada, aumentando a ESL. Com isso, a bobina perde a eficiência e esquenta ainda mais. Esse aquecimento pode provocar fissuras no esmalte do fio, dando um curto-circuito entre as espiras, alterando a resistência e a frequência de ressonância, e prejudicando ainda mais o funcionamento da bobina. É um efeito em cascata. Quanto mais alterada, pior fica. Num capacitor, a ESR e a ESL, que nesse caso é chamado de reatância capacitiva, varia de acordo com a capacitância, o processo de fabricação e dos materiais usados. Independente dos materiais e processos de fabricação, quanto maior for a capacitância, menor será o ESR. Abaixo nós temos um quadro mostrando a ESR típica de alguns capacitores comerciais em comparação com suas capacitâncias. Mas por que a ESR e a ESL num capacitor é importante? É simples. Quanto maior a ESR, mais o capacitor vai esquentar em frequências ou potências mais altas. Ao esquentar, o eletrólito ou dielétrico irá aquecer, chegando a estufar o capacitor e até vazar na forma líquida ou como gás. Quando isso acontece, o capacitor fica seco, sem eletrólito, e deixa de funcionar, provocando os travamentos da CPU ou alterando o áudio em aparelhos sonoros. Em computadores que funcionam com frequências cada vez maiores e consumindo cada vez mais energia, mais a ESR se torna importante.
Devido a ESR, quanto maior a frequência ou potência de trabalho, maior terá que ser a temperatura de trabalho do capacitor. Por esse motivo, não devemos trocar um capacitor marcado como 105 graus por outro de mesma capacitância, voltagem e tamanho, mas de menor temperatura. A vida útil desse capacitor de menor temperatura será muito menor, podendo até mesmo deixar de funcionar após algumas horas. Capacitores estufados são a maior causa de travamentos em placa-mãe e placas de vídeo, e também é a maneira mais barata de consertá-las. Resistência à passagem de elétrons sempre causa aquecimento. Seja numa bobina, num capacitor ou num diodo, a ESR vai provocar aquecimento e pode alterar o funcionamento do circuito. Se a ESR for elevada e ultrapassar as condições normais de uso, vai danificar o componente, podendo inutilizá-lo e deixar o circuito inteiro inoperante. Como testar a ESR? A maneira de medir a ESR de um capacitor é patenteada e segue as normas do aparelho chamado Z-Meter. Claro que o Z-Meter é a maneira de testar, mas o custo desse equipamento é proibitivo para a maioria de nós. Se você não puder testar a capacitância e a ESR, sugerimos trocar todos os capacitores de uma placa-mãe e descartar os capacitores originais. Mesmo que eles não estejam estufados, é aconselhável trocar. Claro que a troca deve ser feita por capacitores iguais aos originais, mesma capacitância e mesma temperatura de trabalho. Na BT Eletrônica, usamos um testador de ESR baseado em microcontrolador, adaptado a partir de um projeto aberto, disponível na internet. Com esse testador, podemos manter os capacitores que não apresentam alterações na capacitância nem na ESR, trazendo redução de custos para a manutenção. Chegamos ao final de mais uma aula da BT Eletrônica. Aguardamos você em nossa próxima aula.